Encontro de família. Fernando Nacagal, boa noite, meu querido. Você tá bom? Tudo ótimo. E o CNN Money, tá bem? Tá bem, vai bem, muito CNN obrigado. CNN Brasil também vai muito bem. Que bom, os irmãos estão indo bem. Manda um abraço para eles e tudo mais. Diz que eu tenho saudades. Afinal de contas, eu fui do Money, né, gente? Sim. Desde a estreia. Meu querido, boa noite para você. A gente ouviu juntos aqui o relato da nossa repórter setorista do Ministério da Fazenda e do Planejamento em Brasília sobre este bloqueio. Ontem o ministro estava aqui conosco, avisou que o bloqueio ia ser maior, mas acabou vindo mais alto. Qual a leitura que você traz aqui com quem você conversa da situação de agora das contas? Com uma surpresa do tamanho da despesa. Ou seja, o que ele anunciou, na verdade, é resultado de um problema no lado do gasto. Os gastos do governo têm crescido com uma velocidade maior do que muita gente esperava e mostra especialmente aumento no BPC, o benefício de prestação continuada, quase 15 bilhões de reais a mais, e também nos benefícios previdenciários do INSS, 11 bilhões e meio de reais. A primeira leitura quente do que foi anunciado é que, aparentemente, as medidas que foram anunciadas ao longo dos últimos meses para tentar conter a velocidade, o ritmo do gasto, especialmente no BPC, não estão surtindo efeito. Então, o governo talvez precise agir novamente, porque esta é uma despesa de longo prazo. É uma despesa que fica por muito tempo. Então, e que segue o salário mínimo. Então, é algo que vai gerar uma pegada, um efeito de longo prazo. E, Thaís, esse número que a gente conheceu hoje reafirma, comprova a análise que foi apresentada nos últimos dias à equipe do ministro Dario Durigan pelos analistas da agência de classificação Moody's. Com alguma periodicidade, essas agências que avaliam a qualidade de um país, a qualidade de um emissor de dívida, avaliam os números e entregam esse relatório, pois o Brasil recebeu o relatório nesta semana da Moody's, mantiveram a nota brasileira, não teve alteração, a gente está a um patamar do investment grade, mas o tom é bem pior do que o visto na última revisão. A gente separou alguns trechos do documento apresentado para mostrar o que preocupa quem avalia a qualidade do crédito brasileiro. Diz o documento da Moody's: a polarização política representa um obstáculo à formulação de políticas, limitando os esforços de reforma fiscal e consolidação. Sabe essa briga que a gente vê no Congresso Nacional de deputado, senador, governo federal correndo ali para ser o pai de uma benesse, de um gasto público? É isso que a Moody's está dizendo. A polarização tem prejudicado porque as medidas políticas não são racionais, elas são eleitoreiras. Aqui não tem fundamento em agenda, não tem fundamento em diagnóstico, não tem fundamento em mapeamento. Para onde vai? Vai para quem mais precisa. Pública, é uma política pública que já foi testada, deu certo, deu errado. Não, ninguém estuda, gente. Ninguém estuda. O cálculo é estritamente político. Isso, e isso prejudica muito a nossa economia. Aí no próximo destaque a gente tem o diagnóstico do momento atual. Eles dizem que os juros elevados, as despesas com juros, continuam a gerar rombo fiscal, que este ano deve ficar em torno de 8,5% do PIB e que diminui ligeiramente no próximo ano. Como resultado, a dívida pública deve aumentar para cerca de 83% do PIB no ano de 2026, contra 79% no ano passado. E na ausência de reformas, vai continuar aumentando gradualmente no médio prazo, ou seja, a situação não melhora. E aí na próxima tela, só para terminar, a Moody's dá um caminho das pedras. Eles dizem que a nossa nota poderia ser elevada caso haja consenso entre os formuladores de políticas e o Congresso Nacional para avançar com reformas mais profundas nos gastos públicos. Por exemplo, medidas que reduzam a destinação específica de verbas do orçamento, aí eles não citaram, mas muito provavelmente saúde e educação, a indexação de benefícios sociais ao salário mínimo, ou uma nova reforma da Previdência. Ou seja, o caminho das pedras está dado. E agora... Deixa aqui, gente, não tira não, porque assim, olha só, indexação dos benefícios sociais ao salário mínimo.
uma história que o governo não quer nem ouvir falar. Há uma briga, ontem a gente viu isso na defesa do ministro, do diagnóstico deles, de que eles reconhecem que há um aumento da despesa obrigatória, né? Mas há uma decisão política de não mexer nesse reajuste real do salário mínimo. Um reajuste que faz o salário crescer acima da inflação. Não só para quem está no mercado de trabalho, mas para quem é aposentado e para quem recebe o benefício, por exemplo, como o BPC. Isso cria uma máquina de aumento dessa despesa de uma forma muito acelerada. Então, aqui está interditado politicamente esse debate. Reforma da Previdência, outro dia me contaram um diálogo, né, que tiveram com um economista que estuda a reforma da Previdência há muitos anos, e ele lembrou que o primeiro artigo que ele escreveu dizendo que o Brasil precisava fazer uma reforma da Previdência foi há 28 anos. Eu estou falando de Fábio Jambiage. Há 28 anos, o Fábio Jambiage escreveu um artigo dizendo que o Brasil precisa fazer uma reforma da Previdência. Então, portanto, são quase 3 décadas do mesmo tema. E, por último, a destinação de recursos de saúde e educação, que é outro ponto levantado pelos economistas. É uma despesa que está ligada à receita. Então, quando a receita sobe, a despesa sobe. Se no ano seguinte a receita cai, a despesa continua mais alta, tirando qualquer flexibilidade, inclusive de adaptação, para o momento que a gente está passando. O Brasil envelhece, nós vamos precisar de mais gasto na saúde do que na educação. Sim. E nada disso está sendo encaminhado. 3 debates interditados, a solução está interditada politicamente. E não só por esse governo, mas aparentemente a oposição também não quer atacar esses assuntos. Ou seja, sobre isso, a gente na eleição não vai decidir. Vamos olhar o que aconteceu no mercado hoje, na semana? Vamos. Tem um negócio do gradualismo. Não sei se a gente tem tempo para mostrar. Temos. Porque ontem o ministro Dario Durigan falou e defendeu o gradualismo como sendo uma maneira de acertar o rumo das contas públicas. Aí eu separei alguns números para tentar entender um pouco em que pé está essa história. Aqui a gente começa com o resultado primário. O que é isso? É quanto termina o caixa do governo no fim de cada ano, em termos do PIB. Sem contar a despesa com juros. Isso. Aí é uma escadinha. E imagina que é uma escada, e nesse caso a gente só está descendo, né? Porque a maioria dos degraus é para baixo, a maioria dos resultados são negativos. Então, 2,48 do PIB, 1,68 vai caindo. Aí aqui esse grandão, esse degrauzão aqui é a pandemia. Obviamente foi um ano em que se gastou muito. A gente já teve até uma recuperação, mas aí tudo em queda. Em 10 anos, a gente teve 18 pontos percentuais assim, na soma dessa história. Ou seja, gastamos 18 pontos a mais do PIB do que entrou de dinheiro. Esse é o ritmo do ajuste. Então, imagina que essa é a dieta do governo brasileiro. Aí, na próxima tela, a gente tem o ritmo do gasto com juro. Aí é uma escada, mas essa é só para cima. Aqui é quanto a gente gasta com juros. 6% do PIB, 6, 5, 4... 8% do PIB é o último dado até março de 2026. Ou seja, a gente está fazendo economia de um lado, mas ela sequer está no positivo, ao mesmo tempo em que as nossas contas crescem a esse ritmo. Isso é só juro, minha gente. Resultado disso está na próxima tela. A nossa dívida, mesmo com esse ajuste feito, só cresce. Sai de 71% do PIB em 2022 para o atual patamar de 80% e, como a Moody's mencionou, vai bater os 83% ainda este ano. Ou seja, o gradualismo que o ministro Dario Durigan defendeu, ele pode até ter levado as contas públicas para um patamar melhor do que estavam no começo deste governo. De fato, isso melhorou. Mas o ritmo, infelizmente, é insuficiente para controlar este número, e é este número que acaba determinando o preço do dinheiro, os juros, e é por isso que hoje a gente tem uma Selic tão elevada. A diferença entre a homeopatia e o antibiótico, né? A homeopatia, para quem acredita e advoga e aceita e sabe que é um tratamento gradual. O antibiótico é para quando há uma infecção desse tamanho e você diz, olha, para não correr risco de gerar outros sintomas, vamos tomar antibiótico. E o que eu gosto sempre de lembrar, veja que 2016, quando a ex-presidente Dilma foi empichada, quando ela assumiu o governo, em janeiro de 2011, o Brasil ainda fazia superávit primário e a dívida pública estava sob controle. Aliás, era uma dívida que se estabilizava e caminhava para uma estabilização contínua.
A situação foi piorando tanto durante o governo Dilma Rousseff pela quantidade de medidas que foram adotadas, todas elas heterodoxas, a chamada nova matriz econômica, que confrontava a lógica da economia. E aí, 2016, a dívida começa a apresentar crescimento e ela vai, assim, em 2017, é aprovado o chamado teto de gastos, uma medida bastante dura, um antibiótico fortíssimo para este controle. A dívida sobe para 75% e começa a cair. Esse foi o período entre 2017 e 2019 que o Brasil teve a menor taxa de juro real da história, estruturalmente, né, com capacidade de ter a mudança na expectativa dos agentes econômicos de que o gasto público seria controlado e a dívida também, provocou uma possibilidade de queda dos juros. E aí, Naka, a gente está assistindo a uma perda de novo desse controle, né? Não à toa há uma comparação do que Dilma fez no seu primeiro mandato, especialmente em 2014, quando ela fez de tudo para ganhar a eleição, e o que está sendo feito hoje. E tem um efeito que a quantidade de dinheiro numa economia é limitada. Se o governo precisa de tanto dinheiro para fechar as contas, ele acaba sugando toda a grana que existe e para quem precisa, para um empresário, para uma família, precisa pagar juro maior ainda para conseguir esse resto de dinheiro que existe. Então, é algo que parece muito distante da taxa de juros e do custo do cartão de crédito, enfim, mas está intrinsecamente ligado e é preciso atacar este problema para que a gente tenha um dinheiro mais barato nessa economia. E o governo tem razão em ter a preocupação com a questão social, porque nós somos um país pobre, nós somos um país muito desigual, nós somos um país que precisa da assistência e tudo mais, mas ainda assim nós precisamos entender qual é o custo disso tudo. Naka, agora sim, vamos ver o... Vamos lá, então, sexta-feira aqui no Brasil, de olho na política, o mercado fechou negativo e na expectativa da pesquisa Datafolha e depois trazendo a confirmação de que, de fato, o candidato da oposição, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, piorou. O mercado financeiro não escondia ninguém, preferia a vitória de um candidato de oposição, por isso o mercado acabou piorando no dia de hoje. O dólar subiu 0,5%, R$ 5,02 e a bolsa caiu quase 1%. Na semana, os números são negativos na bolsa, mas aqui no dólar não. O dólar caiu durante a semana, quase 1%, a bolsa recuou 0,61%. Hoje, no mercado internacional, foi um dia positivo, porque há esperança de que a guerra pode estar sendo encaminhada para um acordo de paz.